Será que a Pets é uma daquelas empresas que flopou depois do IPO e não tem mais como investir nela, que já vale a pena você tirar seu investimento, ou não, ainda tem alguma chance de recuperação? Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Olá pessoal que tá falando para o Guedes, sou lista CNPI, e hoje vamos analisar um pouquinho no resultado da Pets. Pets é uma empresa que eu fiz análise aqui no canal, na época ela estava entregando até uns bons resultados. Cara, depois de um tempo não é que os resultados floparam, é que eles deram uma estagnada, né? Então vamos lá. Primeiro vamos ler esse resuminho aqui sobre a Pets. Então o Grupo Pets é uma empresa brasileira que atua com um ecossistema no setor de cuidados para animais de estimação, com operações em todo o Brasil. Seu modelo de negócio é centrado no varejo de produtos, como alimentos, acessórios e farmácia, e na oferta de serviço, incluindo atendimento veterinário em clínicas e hospitais sobre a marca Seres e Estética Animal. Então, eles vendem ali produtos para os animais, vendem, enfim, brinquedos, ração, entre outros, né, remédios, etc. E também fazem ali a questão do centro veterinário, que se chama Seres, para os cuidados de doenças dos animais. E, além disso, ainda trabalham ali na parte de estética animal, banho, tosa, enfim, esse tipo de coisa. A companhia opera num modelo multicanal, é um omnichannel, né, que integra uma rede de lojas físicas com plataformas digitais, utilizando a estratégia omnichannel. As lojas físicas são fundamentais para a logística de vendas online. Além do atendimento direto ao consumidor final, B2C, o Grupo Pets atua no segmento business to business, distribuindo produtos, inclusive suas marcas próprias, para outros pet shops, supermercados e parceiros internacionais. Então, ela não só vende direto para o consumidor, mas a Pets também vende diretamente para outros pet shops ou outros lugares onde possam vender os seus produtos, tá? O portfólio de marcas inclui Pets, que obviamente, né? Z-Dog, que foi uma empresa adquirida, Petix, que é aquela de tapetes, né? Enfim, tapetes para o cachorro, né? Urinar e tal. E Seres, que é o serviço de saúde. Então, de regra, a Pets é isso aqui. Recentemente, ela fez aquela aquisição com a Cobase, né? Que até agora ainda não saiu. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos ver. Quando a gente para ver aqui o resultado da cotação da Pets, foi uma empresa que lá desde o IPO já caiu 73%. Se a gente olhar desde o topo, já se vão 84% de prejuízo. Cara, o negócio é que a Pets ali depois do IPO, ela foi até bem, né? Ela saiu no IPO ali a 15, depois chegou a bater 26, então deu uma subida até boa. Só que, cara, de 2021 pra cá, ela deu uma flopada gigantesca, né? A queda de ações aqui da Pets é grande. Se a gente olha a cotação lucro, a gente vê que de fato a cotação, que é a linha azul, né, tem seguido, né, o lucro, né? Então o lucro ali tá mais fraco, a cotação de fato tá seguindo esse mesmo caminho, tá? Então assim, uma empresa que não retornou nada pro acionista nos últimos anos, desde o seu IPO lá em 2021, e aqui a gente vai entender um pouquinho do porquê, o que aconteceu aqui, tá? Então, o IPO a gente viu que foi lá em 2021, então seria aqui, né, que receitando 2,098 bi, com EBITDA de 185, a margem de EBITDA de 12%, e ali tinha um EBIT de 162 milhões, com resultado financeiro pagando juros da dívida de 67, dando lucro ali na casa dos 75 milhões, né? Então, nessa época, a Pet lucrava 75 milhões. Se a gente for ver o valor de mercado em 2021, a Pet chegou a valer ali mais de 100 vezes o preço sobre lucro. Dá até pra gente abrir aqui na aba de Valuation e dar uma olhada no histórico de preço-lucro da Pet, né? Então ela chegou ali em 2021 a mais de 100 vezes o preço-lucro e agora tá numa relação de 500 vezes o preço-lucro, né? Colocar até em barra porque tá meio desleal essa comparação aqui. Mas notem que até mesmo depois do IPO ela operava múltiplos muito altos, mas isso porque o modelo de negócio era esse. A estratégia da Pets era abrir o máximo de lojas possíveis, e tudo que ela mais queria era sair fazendo abertura de lojas, para dominar o maior mercado possível. Era uma estratégia que na teoria era muito similar com a da Drogasil. Se você parar para ver hoje em dia isso aí, se você mora em São Paulo ou em qualquer outro lugar do país, né, que já tem, toda esquina você vai achar ali uma Raia ou uma Drogasil, pô. Drogasil aqui eu falo que abre que nem água. Se eu contar aqui por baixo, perto da minha casa, tem pelo menos umas 4 Drogazis, assim, muito próximo, no raio de talvez nem 1 quilômetro entre aqui a minha localização. Então, qual é o ponto? A estratégia da Pets era essa, era simplesmente crescer o máximo que dava, abrir o máximo de lojas possíveis. Só que o que aconteceu? Lá no ano 2022, ela reduziu um pouquinho de margem EBITDA, né? Foi para ali 9% de margem EBITDA para fazer isso, o lucro baixou a margem líquida para 2%. 2023, aí o resultado financeiro começou a pesar 102 milhões de resultado financeiro. Aí, cara, resultado financeiro consumindo quase o lucro inteiro da companhia, sobrando 16 milhões ali de lucro para a empresa. Cara, uma margem de 0,5, quase beirando o prejuízo. Aí não tem o que fazer, né? A empresa foi consumida ali pelo resultado financeiro. Em 2024 a empresa chegou a dar prejuízo, dito que o EBIT, né, o lucro operacional, foi 63 milhões. Para que você possa entender, né? Eu até nem gosto de ficar repetindo isso aqui, porque é quase uma falta de respeito, né, com os investidores que estão aqui há mais tempo. Mas, cara, o EBIT é o lucro operacional, é o lucro que vem da operação da empresa. Então, o quanto é que a Pet está fazendo dinheiro da venda da sua operação? Então, nesse caso aqui, são 63
63 milhões de reais e ela deu um resultado financeiro de 147 milhões negativo. Ou seja, o lucro da operação deu 63 milhões e juros de dívida pagou 147. Aí, pô, prejuízo na certa, não tem nem o que falar aqui, né? E aí a empresa agora parece que está retornando ali um resultado um pouquinho melhor, começou a dar 4 milhões de lucro no último ano, né, nos últimos 12 meses. Se a gente para ver ali no trimestral, nesse último resultado, a gente pode ver que foi uma receita um pouquinho mais forte, mas o EBITDA ali, uma margem ainda comprimida de margem EBITDA, resultado financeiro ainda pesando na Petz, e cara, até que sobrou um pouquinho mais de lucro nesses 2 últimos trimestres, né, foi até um resultado um pouquinho melhor. Um ponto da Petz é que, cara, isso aqui eu chamo muita atenção, porque a Petz foi uma empresa que ela percebeu, se a gente parar, vamos olhar aqui a alavancagem, fechar aqui ao ano pra gente ver, a Petz era uma empresa que tinha ali 0 endividamento depois que ela fez o IPO, né, fez o IPO, parou o endividamento. Só que, cara, chegou em 2000 e quanto isso aqui? 2023, 2024, ela começou a ter uma dívida líquida EBITDA. A sorte dela, isso aqui eu gosto de reiterar muito, a sorte da Petz, ou competência talvez dos gestores, né, é que eles pararam a taxa de crescimento que eles estavam. Isso fez com que a empresa não se alavancasse. Se a Petz estivesse nesse patamar atual, com esse nível de alavancagem de 1.8, 2 vezes o EBITDA, cara, a Petz dava uma flopada muito grande, tá? Eu digo assim, a Petz ainda não flopou porque o endividamento está controlado, tá? Então, anote isso aqui, tá? Anote isso, pô, isso aqui é aula, tá? Aula. E, cara, o ponto-chave da Petz foi esse, não flopou porque não teve endividamento. E aí, qual é o ponto? É que agora parece que ela começou a entregar um resultado um pouquinho melhor, um fluxo de caixa ali bom. E aí você pode estar se perguntando, mas Pedro, como é que você sabe que a Petz parou a taxa de crescimento? A gente pode olhar pelo CAPEX, né? CAPEX, que é o Capital Expenditure, que é o quanto a empresa investe ali nas suas operações, né? Capital intensivo. Note que ela chegou em 2021 a ter 272 milhões de CAPEX, e em 2022, 383, 2023, 237 milhões de CAPEX. Então, assim, é uma taxa de crescimento muito alta. Se você parar agora, nos últimos 12 meses, 142 milhões, né? Então, ela deu uma segurada na sua expansão para poder tocar, tá? Mas vamos lá, já falei bastante aqui, uma introdução um pouquinho da Petz, vamos ver um pouquinho no resultado, tá? Então, aí, ó, a gente tem dois cachorros bonitinhos, né? Esse aqui é um Spitz alemão, acho. Esse outro aqui eu não faço nem ideia, cachorro é esse aqui. Mas legal, né? Aniversário pet e tal. Geração de caixa. Assim, cara, um ponto negativo aqui da Petz é essa taxa de same-store sales, 5,3% ao ano, né? É um número baixo, né? Pro que tava até bom, são as vendas de mesma loja, né? Então, assim, pro que tava, tá bom, mas, cara, se a gente teve análise da Drogasil, que saiu recentemente aí nos últimos dias, cara, a Drogasil com same-store sales de quase 2 dígitos, de quase 10%. Assim, o dobro do que a Petz está crescendo as vendas de mesma loja, né? Então, acaba que é um ponto, de fato, ali, que não é tão positivo, tá? Mas olhando aqui os números da Petz, a gente para ver que a receita bruta deu um bom crescimento na comparação no ano, 6,9 com o trimestre passado, nos primeiros 9 meses já vai 7,8. O B2C, né, que é vender direto para o consumidor, baita resultado, crescendo ali 7%. O resultado mais fraco aqui foi o B2B, tá? Então eu quero dar uma olhadinha aqui do porquê o B2B foi tão fraco, né? Cara, 7% de queda, né, no B2B. Então, isso aqui é um ponto pra gente ficar de olho, tá? Porque o B2B foi mais fraco, então vamos olhar um pouquinho mais pra frente. E se você parar pra ver, foi mais fraco tanto na comparação dos ano passado quanto na comparação dos 9 primeiros meses, que caiu ali, ó, 7,8%, tá? Lucro bruto ali aumentando 8%, né? Então, se o lucro bruto está aumentando, ela está conseguindo repassar preço, porque nota que o lucro bruto é receita líquida menos custo de mercadoria vendido. Então, se a gente tem um aumento de receita, eu vou deixar aqui embaixo, de 6,9% de aumento, e o lucro cresceu 8,8%, isso quer dizer que ela conseguiu subir mais o preço do que as despesas, tá? Então, o lucro bruto aumenta, tá? Isso aqui se chama o começo de uma alavancagem operacional, né? EBITDA também subindo 12%, né? Legal, bom resultado. Lucro líquido crescendo assim 124%. Aí você fala, cara, que resultado incrível da Petz, né? 100 e poucos de crescimento de lucro, né? Cara, baita resultado e tal. Cara, que resultado fraco, para não dizer outra palavra aqui, né? Assim, 33 milhões de lucro. É horrível, tá? E se a gente para aqui para ver 31 milhões no ajustado. Não tô falando para você que, assim, prejuízo seria pior, né? Esse aqui é um ponto importante. Prejuízo seria muito pior do que isso aqui, né? Mas, cara, muito aquém, tá? Muito aquém do que a Petz tem capacidade de entregar, assim. Número de lojas abertas nos 9 primeiros meses do ano, 7 lojas e 7 inaugurações Petz. Então, os caras abriram pouquíssimas lojas, né? É isso mesmo? Não, é variação, isso mesmo. Os 9 primeiros meses do ano, a Petz abriu só 7 lojas, pô. É pouquíssimo, tá? Eu acho que provavelmente em algum lugar aqui embaixo ele vai mostrar pra gente como é que era a taxa de inauguração, de crescimento das lojas, que nem a Drogasil mostra. Mas, cara,
fraquíssimo, tá? Mas vamos ver. Mais uma vez, eu queria entender do porquê esse B2B aqui veio tão fraco. Vamos ver se a gente acha. Cenário desafiador, macroeconômico, adverso, base último trimestre, com base sólida. No terceiro trio, business to consumer, né? Cresceu 7,3 ao ano. Isso aqui foi um resultado positivo. Entre canais físicos e digitais, perfeito. Estratégia omnichannel, competitivo, blá blá blá, farmácia e medicamentos, expansão de margem bruta, levemente. Marca própria, 12,8%. Legal, isso aqui é um ponto importante. O grande destaque do trimestre foi a geração de caixa líquido de 140 milhões, né? Pelo lucro caixa, ok. Capital de giro, né? Posição de caixa líquido, 0,3 do EBITDA, né? Então, beleza. Essa evolução reforça a disciplina da companhia, converter EBITDA em caixa, blá, blá, blá. Mesmo nesse cenário macroeconômico, crescer o número de lojas, expandir nossas margens, disciplina financeira e buscar pela produtividade e redução de processos. Essa agenda segue permeando as organizações, só demonstram ganhos capturados da decisão de... Olha isso aqui, ó, perfeito. Ó. Os ganhos capturados a partir dessa decisão de desacelerar o ritmo de abertura. Eu falei logo lá atrás, né? Se ela não tivesse feito isso aqui, tinha flopado. Pior do que tá. Pra mim, a Pet teria flopado e muito, tá? Seria uma oi da vida, tá? O que tem permitido maior diluição de custo e aumentando a eficiência operacional. Isso aqui foi a decisão que salvou a Pet, tá? Tá gostando da análise até aqui, né? Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante para o canal produzindo mais conteúdo como esse pra você. Vamos continuar. O Clube, nosso programa de fidelidade, teve forte trajetória ascendente, número de assinantes, beleza? O maior pilar estratégico, gestão financeira prudente, geração de caixa, estrutura de capital, inovação, crescimento, blá blá blá, beleza? Mensagem de administração. Ó, aquela atualização que eu falei da Petz com a Cobasi, né, que eram as duas maiores do setor, né, foi anunciado em 23 de agosto de 2024, tem mais de ano, e cara, teve uma aprovação sem restrição do CAD, né, você pega as duas maiores e o CAD aprovar sem restrição, enfim. E aí teve um processo que a empresa Pet Love entrou para poder cancelar isso aí, né? Porque, assim, ó, um ponto-chave. Se você parar para ver, a junção, ó, a combinada da Pets com a Cobasi daria 11% de market share, né? Porque é algo muito fragmentado, né? Algo muito pulverizado o setor pet no Brasil. Então, mesmo que você juntar as duas maiores, a Pets e a Cobasi, daria um market share de 11%. Eu acredito que a Pet Love fez isso porque, cara, ela é a terceira maior, né? E aí ela ia ficar aqui, ó, fechadinha. Porque você ia dominar um mercado muito grande se continuasse esse ritmo de crescimento muito acelerado, enfim, alavancando operacionalmente, dando resultado, não ia ter pra ninguém, tá? Ia ser muito parecido com a Drogasil da vida, tá? Mas assim, isso aqui ainda não foi pra frente, tá? Tem que esperar, processo e tal, não sei o quê. Mas assim, é o que eu disse, né? Não apresenta riscos de concorrência em um mercado altamente pulverizado, né? Então assim, tem muitos players, cara, você fala assim, pô, pet shop, você vai no centro da sua cidade, pô, deve ter uns 30, 40 pet shops lá, pô, os caras devem vender vários, aí tem a Pet também, aí tem a Cobasi, aí tem a Pet Love, pô, é muita coisa assim, né? Eu separar essas lojas que dão banho em tosa, veterinário, que também vende ração e não sei o que, né? Então assim, é bem distribuído e bem pulverizado, né? Mas quando a gente olha a DRE, a gente vê que basicamente a receita de mercadoria e serviço foi 7%, e o custo de mercadoria foi 5%, como eu havia dito. A receita cresceu mais que o custo, aumentando o lucro, tá? Então isso aqui é um ponto positivo. EBITDA de 12%. O que mais me chamou a atenção foi aquela questão do B2B e B2C, né? Vamos ver se a gente acha aqui. Despesa financeira também foi uma coisa que aumentou, né? 44%, então um ponto importante. Foi de 15 para 30, né? Então isso aqui prejudicou muito. Isso, tá? Então vamos lá. Nutrifresh, né, cara? Umas comidas, umas fotos bonitas, né? Chega a dar vontade de comer isso aqui, né? Satisfação, 100%, carne, quinoa, abóbora. O cachorro come melhor do que eu, porque é isso. Faturamento, né? Aí a gente tem mais um gato aqui, pô, um gato bonito essa foto aqui e tal. Expansão de lojas, né? Ó, isso aqui é legal, né? Inaugurações, a gente para pra ver, ó. Os caras só no final, olha só. Só no final do ano passado, os caras inauguraram 10 lojas, tá? Terceiro e quarto tri do ano passado. Esse ano, se a gente somar 3 com 1, dá o do último trimestre do ano passado, assim, dá, então, assim, não dá, né, na verdade, só 4 novas lojas, então, maior parte, quase metade das lojas não são maduras, então tem que maturar essas lojas, mas pouquíssimas lojas, assim, que estão sendo abertas, né. No ano foram pouquíssimas lojas, reduziram muito o ritmo. Isso aqui é meio bizarro, né? O same-store sales, vendas de mesma loja, nos primeiros 9 meses do ano passado foi 0, tá? 0 crescimento de same-store sales, cara, é grotesco. É por isso que, como eu digo, cara, é um resultado
bom para pets, mas se você for olhar em termos assim de potencial, cara, podia estar muito melhor, tá? Bem melhor mesmo. Por canal, vendas do B2B, é isso aqui que eu queria ver. Será que ele vai falar aqui do B2B por segmento, né? Então, ó, o B2C arrasando, né? 7.3. Agora, o B2C que foi um pouquinho mais fraco, né? Então, atingir, ó, vendas no Business to Consumer, venda no canal físico, beleza? Estratégia e trajetória consistente, reflete iniciativa de precificação mais assertiva na ponta, ou seja, aumentando margem, né? Sucesso da gamificação entre loja, campeonato de vendas, beleza? Eles fazem vendas, vê que vende mais, acredito que seja isso. 93% das vendas foram omnichannel, então os caras estão bem no digital, né? Eles transformam a loja quase que no centro de distribuição, beleza? Nosso canal, será que não tem nada do B2B aqui? 533 mil assinantes registrados, né? Bastante coisa. Churn de assinantes, patamar histórico, clubes, assinatura, blá blá blá, que é o B2B, ó. O canal B2B apresentou uma queda de 7.7, reflexo da performance no canal global da Z-Dog. Alto estoque, né? Então, basicamente não está vendendo os estoques internacionais. E instabilidade com tarifas do Trump, né? Basicamente é isso aqui, né? Assim, não é tão ruim quanto piorar, quanto eu achava que era, mas dá para melhorar muito esse B2B aqui, né? Tá fraquinho. Receita bruta crescendo 6.9, né? 7.8, beleza. Penetração do digital da Pet é gigante, tá? Gigante demais. Né? Baita crescimento, assim, né? Gigantes de números. Beleza? O cliente Omnichannel consome 2 vezes mais que um cliente exclusivo em apenas um canal. Cara, eu acredito que isso seja muito pela tendência, né? Acho assim, pô, você vai lá, eu preciso comprar uma coisa pro meu animal, uma ração. Aí você vai lá e compra, né? Enfim, você pode ir lá e comprar. Se você tem um aplicativo, cara, talvez seja mais fácil de você comprar pelo aplicativo e você só buscar. E se você não tá fazendo nada e fica recebendo notificações, promoções, e-mail, aí você pode dizer, nem tava precisando, mas você compra, né? Então, acho que é um ponto de vantagem aí que a Pets tem frente às outras, mas também pode ser um ponto de dizer, cara, é tão pulverizado que talvez ninguém tenha se consolidado de uma forma tão sustentável, né? Enfim, serviços cresceu 13%, ok, aumento na rentabilidade, piloto de franquia, unidades de banho e tosa do Seres Veterinário e de Seres em São Paulo, ok, resultado positivo, expansão. Como eu falei, né, a parte de estética, né, banho e tosa aqui, mas um cachorrinho ainda tá se secando, parando os pelos aqui, um óbito de salsicha aqui, né, uma salsicha com pelo longo e tal, bonitão. Lucro bruto, né, se a gente para ver a margem aqui da empresa, né, margem bruta, uns 47%, é isso mesmo? Da receita líquida, é uma margem de 47%. Mas tá meio flat, né? Se você parar pra ver, é um resultado meio flat ainda, né? Da Pets, né? Então, nada de muito ponto, nada de muito positivo. Crescimento bem modesto, né? Olha o banho desse cachorro aqui também. Que raça de cachorro é essa, hein? Se você souber que raça é essa de cachorro, bota aqui nos comentários. Deixa eu ver desse cachorro, tá? Parece um dálmata, né? Sei lá. Bota aí nos comentários que raça de cachorro é essa, se você conhecer. Destaque, despesa operacional, crescendo 7.9. Despesa com venda 9.3. Ó, G&A, de geral administrativa, bem controlado, né, outras despesas operacionais e tal. Não é um grande crescimento, enfim, de receita aí, né? A gente vê que despesa com venda consome a parte aqui da Pet, tá? Em relação à receita bruta, até porque, cara, esses produtos ali você compra, né? E você não pode botar tanta margem assim, porque você tem seu concorrente que talvez venda o mesmo produto e consiga botar uma margem maior. Então, despesa com venda é um negocinho complicado, é chato, né? Impacta muito o resultado. Ó, aquele cachorrão de novo aí, ó. Isso aqui é um dálmata? Não sei. Vamos lá. EBITDA, uma margem de EBITDA de 9% aqui, né? Da receita líquida, né? Então, 9%, né? 8,5% nos 9 acumulados. Então, é bem modesto o resultado. Enfim, aí o resultado financeiro, ele vai botar provavelmente ele vai falar que a culpa é da Selic aqui, ó, principalmente do aumento da taxa de juros, da Selic. Enfim, aí o resultado financeiro ele vai botar da taxa de juros, da Selic. Enfim, aí o resultado financeiro ele vai botar Selic. Enfim, ele vai botar Selic. Enfim, aí o resultado ele vai botar Selic. Enfim, aí o resultado financeiro ele vai Selic. Enfim, aí o resultado financeiro ele vai Selic. Enfim, aí o resultado financeiro Selic. Enfim, aí o resultado financeiro
0,3 negativo, né? Então, essa empresa tem mais caixa do que dívida, né? Tem um caixa líquido, né? Então, bem tranquilo. Provavelmente foi alguma operação, né, derivativa ali, swap, alguma coisa que tá impactando o resultado financeiro, porque, cara, a empresa tem mais caixa do que dívida, pô. Não era pra estar com o resultado financeiro tão ruim como tá, né? Então, enfim. E a geração de caixa operacional a gente já viu positivo, né? Enfim. Mais umas fotos aqui, cara. Esse aqui tem muita. Não parece ser no Brasil, né? Parece ser fora do Brasil. Mas bonitão essa foto também. Mais uma foto do cachorro aqui e tal. Que assim, cara, ela tem, né, alguns empréstimos, financiamentos e debêntures aqui. Enfim, tanto de curto quanto de longo prazo, né? A gente para pra ver que de fato tem. Mas, cara, ela tem uma posição de caixa muito tranquila, né? A gente para pra ver, enfim, ó, se a gente somar aqui, ó, aplicações financeiras, enfim, caixa equivalente de caixa, até mesmo com contas a receber, mas a gente não soma esse contas a receber. A gente tá somando só esses dois aqui. Cara, daria uma posição bem saudável de caixa da empresa, né? Teria que ver ali mais na linha, no detalhe, o que é que tá acontecendo mesmo para esse resultado financeiro tá sendo tão ruim, certo? Anexo, tal, mais um cachorrinho ali, que é isso aqui, aí bota alguns conceitos, tal, ó, aquele outro lá, cachorro. Parece Rio de Janeiro, né? Se você parar pra ver, parece a Barra aqui, provavelmente, enfim. É isso, assim, o resultado da Pets é um resultado que, cara, veio melhor, mas muito aquém do esperado. O resultado da Pets veio melhor, mas assim, tava vindo muito ruim, né? Esse é o ponto, não é que ele veio bom, muito ruim. Se eu fosse subir aqui para dar uma nota para esse resultado da Pets, cara, nota 3 aqui, né? Tem Pets da empresa nota 3, ao meu ver. O que tem segurado ali ela para não flopar foi a questão da expansão, que deu uma parada. Agora acompanhar para ver as penas dos próximos capítulos, se você tem, eu não venderia, né? Acho que não faz sentido estar vendendo a Pets. Tá se prejudicando muito com esse resultado financeiro, que precisa dar uma melhorada, né, para poder de fato entregar mais resultado e voltar a crescer, né? Voltar a crescer e se endividar, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser aprender a fazer análise tudo completa como essa, o link aqui embaixo na descrição para você se inscrever no nosso treinamento IZT. Lá você aprende todo passo a passo multiplicar o seu patrimônio no Brasil e no exterior. Mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante. Conto com a sua participação. Só o começo. Até o próximo vídeo.